Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a esse dia de celebração. O profeta Neemias já dizia no seu livro: este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa força que tem percorrido já 104 anos de história. E é essa força que nós temos o privilégio de hoje celebrarmos ao Senhor juntos pela alegria que Ele nos tem dado. Hoje também é um dia de celebração pelos 30 anos de ministério pastoral do pastor Antônio, da Dina, da sua família, do Jonathan. E nós louvamos a Deus pelo aquilo que Deus tem feito há 30 anos através da vida deles aqui servindo a Igreja Batista de Leiria. Eu quero convidar os irmãos nesse momento a se colocarem em pé, por gentileza. E vamos juntos orar, agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, de podermos celebrá-lo. Senhor, nós graças te damos pela tua fidelidade. Graças te damos, ó Pai, pelo teu infinito amor. Porque as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. E hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de celebração, meu Pai. E nós só temos a te engrandecer por o Deus que és, por aquilo que tens feito e por aquilo que vais fazer. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nesse lugar, nessa manhã, trazendo vida, paz, alegria, falando ao coração do teu povo através da tua palavra, meu Deus. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Te celebramos no nome de Jesus. Amém. E vamos juntos também fazer a leitura bíblica. Você que está em casa, a nos acompanhar online, seja muito bem-vindo a essa celebração. O texto que nós vamos ler é exatamente um texto de Isaías. E eu vou ler e os irmãos também terão a oportunidade aqui de fazer nessa leitura bíblica alternada esse acompanhamento da leitura. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Todos? Digno és, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Vamos juntos mais uma vez, dizemos esse versículo? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E é esse Deus que nesse momento vamos juntos louvar e declarar que Ele é Salvador. Irmãos, muito bom dia. É um privilégio para nós, é um privilégio para cada um de nós estar aqui e é um privilégio para mim poder liderar este aniversário desta igreja. É para mim muito especial estar aqui. Espero que para cada um de vós seja também. Vamos louvar o nosso Deus. Foi isso que viemos aqui fazer, muito mais do que celebrar o aniversário, celebrar o poder, a força deste Deus magnificente, deste Deus magnífico que se preocupa com cada um de nós, tão pequeninos, que todos os dias nos entrega todas as bênçãos que às vezes não sabemos valorizar. Este Deus Salvador, este meu Jesus, minha torre de refúgio, meu conforto, meu escudo, em cada sopro, tudo o que eu sou, que nunca pare de te louvar, é o meu desejo, ó Deus. Vamos cantar em conjunto. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor.
que sou, que nunca pare de louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade e louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Vamos lá todos juntos, meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto, conforto e escudo, minha torre de refúgio em cada sopro, tudo que sou, que nunca pare de louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade e louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade e louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Amém, Senhor. Nada se compara às promessas que temos em ti, meu Deus. Esta próxima música que vamos cantar fala de querer fazer o querer do nosso Deus, deste Deus de onde vem toda a justiça, deste Deus de onde vem todo o amor, toda a bênção. Toca em mim, ó Deus. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Toca em mim, Senhor. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti e todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim.
verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti, e todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Eu quero, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha apenas o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha apenas o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Todos juntos, declarem ao Senhor. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos fazer esta leitura bíblica. E diz: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante dele com ações de graça e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. Porque o Senhor é Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos entoar um hino agora, que enquanto fazemos o levantamento dos dízimos e ofertas, vamos dar a oportunidade aos irmãos diáconos de serviço para o fazerem. Enquanto declaramos o nosso Deus, este Deus de imensa bondade, que
com alegria queremos aclamar, com corações transbordantes de graça, o seu grande amor, todos juntos, louvai. Ao Deus de amor e de imensa bondade, vamos cantar todos juntos, enquanto fazemos o levantamento dos dízimos e ofertas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje e daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Ó Senhor, a alegria do Senhor é sempre a nossa força, Pai, bendito. E obrigado porque hoje é um dia de alegria para nós todos, a Tua igreja aqui, Senhor. Obrigado ao nosso Deus, porque a Tua igreja prega há 104 anos nesta cidade e redondezas, Senhor. Obrigado por essa maravilha. E assim em Ti nos alegramos com isto.
Mas, Senhor, também há uma recordação própria para nós próprios, Senhor. Faz hoje 52 anos que entramos pela primeira vez aqui nos teus átrios. Que bom, Senhor, nos recordarmos. Nós quase nada sabíamos daquilo que ouvimos, mas o teu Espírito, que entrou no meu coração, fez de mim uma nova criatura. Obrigado, Senhor, porque podemos recordar e com alegria e às vezes também com lágrimas nos olhos, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua igreja que tem permanecido. E nós hoje queremos te render louvores. Agradecer-te muito, muito, Senhor, por tudo aquilo que tens feito nesta tua igreja e tudo aquilo que também esta igreja tem ajudado e trabalhado e também, Senhor, evangelizado em alguns lugares à volta deste distrito, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado também pelas ofertas levantadas do teu povo, Pai, porque é para sustento da tua obra aqui e que tu possas pôr no coração de todos os teus servos a responsabilidade de que devemos sustentar tudo isto que depende de nós. Senhor, se é com o teu servo que nos vai entregar a mensagem, que o Senhor já o abençoou e que essa bênção, essa tua palavra possa correr nos nossos corações, de maneira que nosso Deus, ela possa produzir frutos para a vida eterna. É o que te pedimos, Senhor, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Irmãos, podemos sentar. Alegrai-vos e celebrai as benignidades do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica e depois ter o nosso tempo de homenagem hoje também. Para além de celebrarmos os 104 anos da Igreja Batista de Leiria, celebramos também os 30 anos do ministério do pastor António Gonçalves. E diz: celebrarei o amor e os louvores do Senhor conforme tudo o que o Senhor nos tem concedido. Vamos ter agora um vídeo e vamos ver com atenção. Peço para baixarem só um bocadinho as luzes para podermos ver melhor ali o projetor. Em casa vão poder ver também. Até já. A história da família Gonçalves é uma história de fé e serviço. Em 1983, o pastor Antônio Gonçalves termina o seu bacharelado em teologia no Seminário Teológico Batista de Queluz. E em 1984, colabora com a Igreja Batista em Caldas da Rainha, aonde é consagrado ao ministério pastoral e logo após é enviado para a África do Sul. Após 2 anos, em 1986, retorna a Portugal para casar-se com Dina Gonçalves. O desafio de retornar ao campo missionário deixaria saudades nos familiares, mas necessário para um grande e profícuo ministério que seria feito em África do Sul. Durante este período, de 1986 a 1990, nasceria Jonathan Gonçalves em 1988 e eles desenvolveram um trabalho especial com apoio a refugiados, apoio a imigrantes e fortalecimento da igreja local. Em 1990, com o coração missionário e pensando em voltar à África, então vem a Leiria e permanece o que seria interinamente cerca de 30 anos do seu profícuo ministério pastoral. Falar do pastor António Gonçalves é falar de quando eu tinha 25 anos de idade, não é? Portanto, eu estava cá já são muitos anos, e portanto aos 25 anos eu acho que ainda era presidente da União da Mocidade, na altura, depois foi o Departamento da Juventude, tinha acabado recentemente o meu curso em Coimbra. Houve aqui mudanças grandes. O António Gonçalves teve que lidar na altura com mudanças muito importantes, porque o pastor Pedro Neves tinha deixado, principalmente junto dos jovens, uma marca muito forte. Ele tinha deixado realmente uma marca muito positiva nos jovens, e portanto ele passou isso com distinção. Quando depois ele veio, já definitivamente, isto já cá tinha vindo,
E pronto, e tipo, depois eu é que quase fui sozinho a tratar deste assunto. Tive que ir buscá-lo a Setúbal, onde estava com os sogros, mais a Dina e o Jonatas, que era pequenininho. O Jonatas era muito engraçado, que ele, na sua maneira de falar, chamava-me o rico irmão a casa. E durante muito tempo essa frase permaneceu na nossa igreja e era engraçado. Hoje, passados 30 anos, estamos muito agradecidos ao Senhor por vir este nosso mensageiro, nosso anjo enviado a Deus, que nós o amamos e queremos continuar a amar enquanto nós existirmos e que ele estiver aqui também. O pastor António acho que tem sido muito importante aqui para a comunidade em Leiria, muito pelo sentido da visão que ele tem. E eu, no fundo, recordo-me perfeitamente, há alguns anos atrás, eu fazia parte do GBU, aliás, eu era o líder do GBU aqui em Leiria e estive envolvido com a liderança nacional. E o pastor António e a Dina investiram bastante em mim na altura, numa viagem que eu fiz à Polónia, numa formação que eu fiz de líder na Polónia. Eu hoje, no fundo, estou aqui, acabo por estar à frente do Ministério do Louvor e eu acredito que esse investimento naquela altura e outros que ele tem vindo a fazer, de alguma forma, não só financeiro, ok, mas o acreditar também e usar o deixar errar. Eu acho que o pastor António, essa talvez seja, para mim, uma das melhores qualidades dele, é a facilidade com que ele tem de olhar para uma coisa, perceber que pode não estar tudo bem, mas deixa de fazer e deixa de experimentar, deixa de errar às vezes, para tu próprio aprenderes e poderes ir corrigindo as coisas. Tem sido uma bênção para todos nós. Tem sido um homem que tem estado sempre presente nas nossas vidas. Tem com um olhar sempre muito atento para toda a comunidade. Um homem que se preocupa com cada um de nós e que procura estar presente. Tem sido efetivamente uma bênção para todos nós. É uma pessoa com quem nós podemos contar, é simpática, está sempre pronto para nos ajudar. Já partilhámos algumas coisas juntos, mas às vezes a distância, nós vivemos longe da igreja e às vezes não temos oportunidade de vir cá ou para outros eventos. Portanto, é uma família que nós consideramos muito e eu fui batizado por ele nesta igreja. Foi um momento muito alegre, muito feliz e continua a ser, não é? Tenho tido um grande prazer e tem sido uma bênção excepcional privar com António Gonçalves, mas também com a família. Aliás, se calhar, se me dessem este bocadinho, ele tem também uma família extraordinária. A Dina, o Jonatas são pessoas muito nossas e desde cedo conquistaram também muito o nosso coração, com carinho, com ternura, com muita amizade, com muita preocupação por todos nós. Portanto, é uma família muito querida, muito amada, que desde sempre nos tocou profundamente. O António tem tido essa bênção extraordinária, não é? Eu acredito que Deus fala connosco de muitas maneiras, não é? Fala connosco através da oração, fala connosco através da Bíblia, fala connosco através das pregações e de que maneira, e também o pastor António como instrumento de Deus também interage aí, mas também através dos nossos amigos. Os nossos amigos, e o pastor António Gonçalves é pastor da nossa igreja aqui em Leiria e eu conto como um dos meus bons amigos. Eles não são muitos, mas o pastor António Gonçalves às vezes lá matura com aquela paciência que ele, embora pareça que não tem, ele tem lá uma paciência boa, que escuta e sempre os seus conselhos são sábios, são sensatos, são muito equilibrados. Estar aqui em Portugal, na verdade, se deve muito a eles, ao carinho, ao investimento, não é?
Lá se vão quase 6 anos e lembro-me de quando vim aqui a primeira vez, né? Foi uma alegria imensa e tive o prazer de ter esse convívio com eles. Me incentivaram bastante. A Dina sempre com aquela pessoa com o coração muito aberto, muito feliz, transmitindo uma alegria para a gente, e sempre procurando apoiar ali também. Sempre aquele que tem um pastor com a ideia do cuidado, a ideia realmente de fazer-nos crescer, e foi isso que eu senti muito durante todo esse tempo. E o Jonathan é aquela pessoa que nós está sempre a esbanjar também a alegria, a disposição, receber bem as pessoas, e não foi diferente. Muitas vezes aí participamos de convívio juntos e foi muito bom para essa minha integração aqui em Leiria. E agora estamos chegando a esta zona das residências, onde este povo vive. Aquele que quiser ser o primeiro. Olha, você não é não te dá? O que foi? Deram beijinhos. Então, vamos beijar ele? Então, o que é que aconteceu? E para mim é Tini. Amarraram, puseram no poço. Não me matava muito, vamos tirando. Era para eu não apanhar sol, é isso? Então, tirando no lugar e não ia, não me lá. O que é que eles tinham decidido, lembra-se? Agora Tini é o mulher na cama para mim, estamos tirando. Temos que abrir. É uma benção vê-lo a pregar em África, uma simplicidade nas mensagens, uma forma de tocar. Ele é muitíssimo amado por todos aqueles pastores, líderes e igrejas, e nota-se como o recebem. Não é? É absolutamente, só visto é que nós conseguimos ter uma visão mais objetiva daquilo que ele é aqui e aquilo que ele é também lá, que é um homem completamente diferente. Aliás, o meio é diferente, os desafios são diferentes. Onde temos estado, o pastor Gonçalves está neste momento aqui dentro a arrumar umas coisitas, e aqui está, aliás, a partir um coco, um trabalho que já aprendemos a fazer por aqui. E aqui estão as tendas onde o pastor Nicolau ficou estes dias, tem ficado, ali ao fundo a tenda do pastor Gonçalves. Fizemos várias coisas, todo o projeto ligado a Moçambique, esta visão missionária toda que o António Gonçalves que é fantástico. Ele sempre foi um missionário por vocação, sempre foi uma pessoa que acha que a fé não é uma coisa para ficar entre 4 paredes, mas o objetivo dele é conquistar o mundo para Deus, e ele sempre veio com uma vocação missionária. E o projeto de Moçambique hoje, 30 anos depois, é o que é, há de ser muito mais. Milhares e milhares de crentes hoje existem em Moçambique, muito por esta visão missionária. Estamos também muito envolvidos no trabalho de Moçambique, que a Igreja Batista de Leiria também conhece e participa tão bem, e é uma bênção absolutamente extraordinária lidar com ele. Aleluia, aleluia, somos salvos. Aleluia, aleluia, somos salvos. Uma mensagem, diria muito simplesmente, que se mantenham todos fiéis, unidos no amor de Cristo, e que sejamos fraternos nas nossas atitudes, no nosso dia-a-dia. No fundo, dar os parabéns ao pastor por estes 30 anos, à Dina também, ao Jonathan. Têm sido muito importantes para a Igreja Batista de Leiria, eles são fundamentais aqui. São 30 anos, acredito que para eles também seja de alguma forma cansativo aturar-nos 30 anos, e alguns de nós somos bem chatos. Estou-me a incluir. Mas sim, mas acho que está de parabéns, os parabéns à Igreja e parabéns ao pastor por mais este aniversário e este tão simbólico dos 30 anos. É muito mais do que o pastor da Igreja, são 3 pessoas que eu vejo como minhas amigas, pessoas com quem eu gosto de estar, com quem eu gosto de falar. Aquilo que a minha principal palavra é de gratidão do trabalho que fizeram ao longo destes 30 anos. Tenho uma gratidão muito grande por essa família, por ter dado esse apoio que o Daniel precisou muito. Então, minha gratidão, meu carinho, amo muito essa família. Temos que ser como o Pai em Cristo, temos que ser
ser um, para que o mundo creia que o Pai o envia. Temos que ser um. Temos que. É isso mesmo. 30 anos de ministério pastoral não é para qualquer um. Talvez entre hoje os batistas é um dos pastores que está há mais tempo no ministério, se não que está há mais tempo em atividade. É uma alegria para nós como igreja tê-los aqui neste período todo. E aquele loirinho que estava lá atrás era mesmo ele, tá bem? Não foi montagem, nem foi Photoshop, era mesmo. Eu quero convidar nesse momento a Dina aqui à frente, quero convidá-lo também para estarem aqui. Lourenço, vem cá também, Lourenço. Não é? Já a geração aí perpetuada, podem vir aqui à frente. O Jonathan também. Jonathan vem aqui à frente também, aproveita. Temos aqui, portanto, a irmã Lourdes. Onde está a irmã Lourdes? Eu acho que ela não foi arrebatada. Irmã Lourdes está aí. Tudo bem? Olá. Olá. E a irmã Lourdes, então, em nome da União Feminina, tem uma palavra especial também para a Dina, durante todo esse ministério, todo esse tempo que ela teve aí ao serviço da obra do nosso Deus. Passe, irmã Lourdes. Ok. Então, bom dia a todos, queridos irmãos. É muito bom estar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui na presença do Senhor. E é um privilégio enorme festejar este aniversário da nossa igreja. E é também alegria para mim estar aqui ao pé da família a quem tanto amamos. Todos nós amamos esta família. E eu trazia um poema acerca da esposa do pastor, mas este poema não foi especialmente feito para a irmã Dina, foi feito para as esposas dos pastores. Então eu queria pedir às esposas dos pastores que estiverem aí para ficarem de pé. Pode ser? Não há nenhuma esposa de nenhum pastor aí no banco? Pronto, como há mais pastores na igreja, eu pensei que houvesse. Então, a irmã Ani, pode só ficar de pé, não precisa de vir aqui. Eu queria dizer que este poema foi feito para vós, para as esposas dos pastores. Mas hoje, especialmente, é dedicado à irmã Nina. Espero que os outros não levem a mal. Por detrás de um grande homem está sempre uma mulher. Nas horas más que o consomem, Deus a usa como quer. Esta humilde serva é a esposa do pastor, que tudo faz pela fé, trabalhando com amor. Sempre perto dele vai, com o seu sexto sentido, quando o desânimo cai sobre os ombros do marido. Acompanhando o pastor nos bons e nos maus momentos, ela mostra o seu valor nos mais belos sentimentos. Traz um braçado de rosas para alegrar seu caminho, e nas horas espinhosas ela afasta cada espinho. Ela gosta de servir com tudo o que é e tem, sempre pronta a intervir, transformando o mal em bem. Companheira de jornada, esposa e mãe extremosa, a sua existência é marcada por ser mulher virtuosa. Ela aprendeu a esperar pela hora da vitória, para então glorificar ao Senhor de toda a glória. Deus abençoe ricamente a esposa do pastor, que dela espera somente fidelidade e amor. Amém. Nós temos um pequeno ramo de rosas para oferecer à irmã. Tem um significado. A irmã trabalhou muito aqui com as crianças e deixou-nos lembranças eternas que nós sempre recordamos com muito carinho e amor. A sua dedicação. Então, o Natal é vermelho, dourado e verde. Então, as rosas são vermelhas e douradas, porque a irmã ensaiou crianças para programas de Natal que ainda hoje temos na memória. E muitas crianças dessas hoje já são homens, não é chamar-lhe velha, mas e recordam com amor e carinho tudo quanto a irmã fez. Também no Dia das Mães, por isso são rosas vermelhas e brancas. Não é
que o branco simboliza a morte. Não, simboliza a pureza dos seus sentimentos. Nós estamos muito gratas à irmã por tudo o que tem feito nesta igreja, por todo o carinho que dedicou às crianças. Eu falo um pouquinho só da minha neta. A minha neta foi criada num lar desfasado, na Igreja Católica, mas o lar dela não era um lar perfeito. E sempre que ela vinha aos ensaios do Dia das Mães e do Natal, ela achava um carinho tão grande na irmã, e ela então desejava vir porque a irmã Dina os tratava com carinho, embora com pulso firme. E recordo-me uma vez que eu cheguei atrasada para vir buscar a Ruth, mas ela ficou muito feliz de eu me ter atrasado, porque a irmã Dina levou-a lá para cima e deu-lhe um chá e deu-lhe bolos, pronto. É este carinho. Foi com uma coisa tão simples a conquista que fez na Ruth e noutras crianças como ela. O carinho que a irmã dedicou marcou a Ruth. Eu agradeço muito à irmã por tudo isto. Eu agradeço ao Senhor por vos ter conhecido. Eu agradeço ao Senhor pelo pastor, por esta dedicação. Eu agradeço ao Jonatas por ser um bom filho, especialmente por dar um neto tão lindo. Aqui, e ele já tem tendência para a música, que ele vai ali para a bateria, pumba, pumba, pumba. Muito obrigada, meus irmãos, pela vossa dedicação, pelo vosso amor ao Senhor, pelo vosso amor à obra do Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Continue a abençoar as vossas vidas sempre, para que quando chegar ao fim da luta, vocês possais dizer: combati o bom combate. Muito obrigada. Amém. Não saiam daí. Queremos ainda, como celebração desses 30 anos, convidar o irmão Carlos Conceição, que é o nosso presidente da mesa da Assembleia. Ele que também, em nome de toda a Igreja Batista de Leiria, trará uma mensagem, entregará uma placa alusiva aos 30 anos do Ministério Pastoral dessa família aqui conosco. Quando estávamos a ver o... Bom dia a todos. Quando estávamos a ver aquele pequeno, mas excelente vídeo, estava-me a recordar daquele filme, O Estranho Caso de Benjamin Button, não é? Vocês conhecem o filme. Alguém que nasce muito velho, mas vai ficando cada vez mais novo. E olhar para o cabelo do nosso pastor, que lá atrás era branco, e agora percebemos que ele está preto. Percebemos que ele está a ficar cada vez mais novo e não cada vez mais velho. Bom, muito bem. Obrigado por aquelas fotos. Todos percebemos que já fomos 20 quilos mais novos. O pastor António Gonçalves e a sua família são para nós muito importantes. Temos tido o prazer de ter um pastor, um verdadeiro pastor que prega a palavra, e são 30 anos de pregação da palavra pura, perfeita, como está na Bíblia, e graças a Deus porque temos um pastor digno desse nome, num contexto em que tantos pastores preferem pregar outras tantas coisas que não a Bíblia. Nós temos, pela graça de Deus, um pastor que prefere continuar fiel à palavra. Graças a Deus, esta igreja, com 104 anos, embora, olhando para vós, os irmãos estão muito bem conservados, parabéns, para 104 anos estamos mesmo muito bem, que bênção, mas um pastor que tem sido também importante nesse aspecto, e damos graças a Deus por isso. Damos graças a Deus também pela sua família, ainda por cima com um sportinguista. Um não, agora já são 2. Graças a Deus por eles e amamos-los bastante. Tenho tido o prazer, e vou ser muito, muito rápido, tenho tido o prazer de passar alguns bons bocados com o pastor António, e alguns até já bastante tensos. Já nos íamos despestando, já íamos partindo um carro, já íamos ficando presos, já estivemos com jacarés ali bem perto, mas não estavam com a boca aberta, porque nós mantivemos uma distância de segurança também aceitável, garanto-vos. Já nos cruzámos com cobras, daquelas chatas. Já me cruzei com uma tarântula, e penso que não estavas na altura. Em rigor não me cheguei a cruzar, porque antes disso eu voltei para trás, porque não estava muito entusiasmado. Já ressonei na presença do pastor, tem sido uma longa caminhada.
Graças a Deus pelo pastor António Gonçalves. E sem dúvida, meus irmãos, se eu tivesse que escolher um companheiro de viagem, escolheria o pastor António Gonçalves. Tem sido um prazer enorme e temos sido rica e profundamente abençoados por ele também, pela sua pregação, mas pela sua vida e pelo seu exemplo. A cidade de Leiria praticamente toda conhece o pastor da Igreja Batista de Leiria e tem dele uma boa imagem, porque o nosso irmão pastor, a sua família, tem também uma excelente reputação. São também a nossa cara. E tem sido também um excelente testemunho que eles têm feito. Quando conhecemos o pastor lá atrás, ainda em Caldas da Rainha, depois o primeiro casamento que realizou, o nosso, e aqui estamos 30 anos depois, 40 quilos após, mas aqui estamos com esta determinação. Graças a Deus pelo pastor António Gonçalves, graças a Deus pela sua família, e que Deus permita que Ele esteja connosco mais tempo, a sentir o nosso carinho, o nosso amor e a nossa ternura, sabendo que nós também não somos nada fáceis. Vamos ficar de pé. Pastor Jonatas, eu penso que estão mais pastores presentes, eu já os vi, talvez estejam em cima. Então essa placa aí, os 30 anos, está vendo? Olha que lembrança bonita aí do Ministério Pastoral. Então eu quero, hoje nós temos aqui conosco também o pastor Rui Sabino, que trará a mensagem. Ele é o presidente da Convenção Batista Portuguesa em Exercício. Eu quero convidá-lo para orar, agradecendo a Deus por esses 30 anos do ministério deles e por aquilo também, pelo trabalho que eles desenvolveram através da Convenção Batista no seu departamento missionário. Deixem-me dizer que o vosso pastor também é um exemplo para nós, pastores. E é uma honra poder orar por ele hoje. Oremos. Senhor Deus, damos-te muitas graças pelo pastor Gonçalves. Não é fácil estar 30 anos numa igreja e renovar a cada ano, Senhor, o seu chamado, a sua missão, a sua visão. Isto mostra, Senhor, que Ele esteve contigo todo este tempo. E por isso nós te queremos agradecer, agradecer todo o trabalho dele, da sua esposa, da Dina, Senhor, agradecer-te por cada minuto que ele passou a estudar a tua palavra para ensiná-la ao povo, Senhor Deus. Quero-te pedir, Senhor, que o abençoes, que o guardes, que o protejas, Senhor, que sobre ele resplandeças o teu rosto e o abençoes com a tua graça e com a tua misericórdia, com a tua proteção. Ó Senhor, damos-te muitas graças por ouvirmos testemunhos da igreja a honrar o seu pastor. Gratos por todos estes 30 anos, pedindo que o continues a abençoar. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então, em louvor à glória do nosso Deus, uma salva de palmas para esse casal. Deus abençoe muito vocês, tá bem? Podem sentar, queridos irmãos, vamos tirar o foco, o verdadeiro foco hoje tem a ver com o aniversário da igreja, o 104º aniversário. É para nós um prazer ver cada irmão, os que vêm de longe. Tínhamos que a irmã Valéria chegou, não é? Nós já tínhamos saudades, matámos as saudades. E também temos connosco a irmã Débora e o Daniel Branco. A irmã Débora de uma maneira muito especial porque nasceu num berço onde esta igreja nasceu, na Casa dos Nogueiras, lá nos Parceiros. Então é para nós um prazer ver esta longevidade de fidelidade desta família. Nós no final vamos dar-lhe a oportunidade para terminar o culto com uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor. Então, o que nós queremos dizer em 30 anos é que a igreja é muito paciente. O segredo não está de maneira nenhuma no pastor, está sempre no receptor. E o receptor é a igreja é muito paciente. E os irmãos notaram como eu estava a falar lá em Moçambique? É uma mensagem que começa a rir, termina a rir, sempre num espírito de riso. Riso, alegria. O que não é sempre fácil fazê-lo em Leiria. Portanto, temos o leão enjaulado e o leão libertado. São as duas coisas diferentes.
E o segredo da alegria do meu ministério pastoral está no facto da Igreja Batista de Leiria se deixar embalar num ministério pastoral e partir para este trajeto que foi o desafio de África. A Igreja fez coisas extraordinárias, desde o apoio do primeiro casal missionário, ainda não era casal, era solteiro, pastor Nicolau Seferino, quando chegou à Zambésia. Foi a Igreja Batista de Leiria que o sustentou, lhe ofereceu a primeira carrinha para fazer o trabalho missionário da província da Zambésia. Comprámos os primeiros terrenos, que era onde se construiu o templo da primeira Igreja Batista de Quilimane, o centro, onde funciona o Centro de Obreiros de Formação dos Pastores da Nicoadala e muita outra coisa. Partimos para a formação. A Igreja de Leiria é responsável então por esta formação de mais de 300 pastores e evangelistas, que representa cerca de 70% do trabalho batista de Moçambique. É um trabalho muito grande, muito lato. A Igreja Batista de Leiria teve a bênção de estar ligada a esta história. Então o foco hoje não está no pastor de maneira nenhuma, está na Igreja, na visão da Igreja, e a Igreja hoje está a viver o seu maior desafio da história. Viveu no início, no trabalho pioneiro, quando estava nos parceiros. Foi tal a perseguição que a Igreja fechou mesmo, durante um período. A Igreja fechou. E só voltou a abrir quando o templo se abriu aqui em 33. Portanto, foi uma coisa muito séria. Desde essa crise inicial de perseguição, de violência física, até hoje, nós estamos a viver o segundo maior desafio da Igreja Batista de Leiria, pelo que precisamos de continuar juntos, unidos, escutando a voz do Espírito, que é que o Deus tem para nos dizer nesta fase de transformação e de uma mudança tão profunda. Muito obrigado. O segredo está sempre na Igreja que o Senhor usa. Está bem? Então o foco continuará sempre na Igreja Batista de Leiria. Pastor, vamos chamar o nosso pregador. Pastor Rui Sabino. Eu não tenho a certeza se eu fiz mestrado com o Rui. Começámos. Eu tinha uma ideia de que nós tínhamos estado juntos no seminário. Então, um velhote entre os mais novos, não é? Pastor Rui Manuel dos Santos Cadete Sabino, tem 45 anos, é casado com a irmã Adriana Sabino, tem 3 filhos, o Miguel, a Mariana e o Tomás, e é pastor da Igreja Batista de Queluz desde 1913. O pastor Sabino conheceu o Evangelho numa classe Boas Novas. Mais ou menos, 1913 é um bocadinho cedo. É um bocadinho cedo. 1913? 2013. 2013. Pois é. 2013, é verdade. 2013. 7 anos como pastor ali de Queluz. O Rui Sabino conheceu então Jesus como Salvador numa classe Boas Novas, da APEC, não é? Lá na casa da irmã Dina, que era vizinha. Não é? Eu cheguei a ir lá a essa classe Boas Novas mais. Foi obreiro e foi seminarista e foi consagrado na Igreja Batista da Amadora. Depois saiu como missionário para a Horta. Faial. Cidade da Horta. Eu visitei na Cidade da Horta o irmão Sabino, que me recebeu 5 estrelas, não é? Deu-me uma oportunidade de pregar no domingo pela manhã, cedeu-me o quarto das instalações da casa de oração, mesmo virado para aquela baía, muito bonito, não é? Com a vista para o pico, emprestou-me o automóvel enquanto eu estive lá. Então foi 5 estrelas. Irmão Rui Sabino, bem-vindo à Igreja Batista de Leiria. Ele é presidente da Convenção Batista Portuguesa, tomou posse há bem pouco tempo. Ele deseja que cada um de vós ponha na vossa lista de oração o seu nome, para que nós os possamos sustentar, acima de tudo, com as nossas orações. Bem-vindo, pastor Sabino. Alguém perdeu? Temos que nos habituar a estas coisas, não é? Muito bom dia a todos. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui. 104 anos da Igreja e 30 anos do pastor aqui a pastorear-vos. De facto, é uma honra grande. Eu quero saudar-vos em nome da Igreja de Queluz, qual eu sou pastor, mas também saudar-vos em nome de toda a Convenção Batista Portuguesa. Ontem emitimos um culto
o culto do nosso centenário da Convenção. Quem não teve a oportunidade pode aceder então ao canal que criámos da Convenção Batista no YouTube e assistir. Mas lembramos que Leiria foi uma das 4 igrejas fundadoras da Convenção. Foi Leiria, primeiro do Porto, Tondela, Viseu. Exato, estas 4. E estas 4 igrejas tinham uma visão missionária tremenda. E compreenderam que a cooperação entre elas seria uma mais-valia para o trabalho, para o desafio que o Senhor tinha colocado. Diziam eles que queriam levar Portugal a Cristo. Então esta foi, e logo na primeira Assembleia enviaram o primeiro missionário para Tondela. Então esse espírito missionário acabou por acompanhar a igreja de Leiria, como podemos testemunhar hoje. Mas quero-vos agradecer então pela vossa participação na convenção, exortar-vos, nós precisamos, deixem-me dizer-vos isto, nós precisamos muito na Convenção Batista Portuguesa, precisamos muito da vossa igreja. São uma das maiores, mas não só por isso, é porque Leiria tem mesmo uma visão missionária que pode partilhar e exortar outros. Então, já disse isto ao pastor, Leiria tem uma visão missionária muito grande, que pode influenciar outras igrejas do nosso país. E amor também às igrejas que têm suportado ao longo da história. Por isso, queremos que Leiria ande de mãos dadas com as restantes 73 igrejas da Convenção, para também nós, hoje podemos dizer que queremos levar Portugal a Cristo. E o Evangelho até onde a nossa influência puder chegar. Queridos irmãos, já que estamos nos 30 anos, eu tinha escrito aqui uma coisa e eu vou dizer, não sabia que o pastor fazia 30 anos, mas a primeira vez que eu apresentei-me a uma igreja como seminarista foi aqui. Na altura eu tremia como várias verdes. Eu gaguejo, vão reparar isso, acabei de o fazer. E então eu pensava, como é que eu vou estar diante de uma igreja sem gaguejar? E a coisa assustava muito. E o pastor levou-me aqui a uma sala, acalmou-me, não sei se lembra disso, mas para mim foi extremamente importante o carinho com que me tratou e pôs à vontade. Eu lá dei o meu testemunho aos irmãos. Hoje, alguns anos depois, eu quero-vos falar então de algo que me apaixona, que é a Igreja de Cristo, numa vertente que eu acho que é essencial para qualquer igreja. A Igreja de Cristo é uma comunidade de amor, onde cabem todos. Eu peço-vos, por favor, para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. E vamos fazer a leitura dos versículos 42 ao 47. Diz assim então o texto bíblico. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou repetir. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta passagem é lindíssima, nós conhecemos-la muito bem. Certeza que os irmãos já ouviram muitas pregações sobre esta passagem. Mas quando olho para esta igreja, a primeira igreja, ressalta-me a união que havia entre aqueles crentes.
Vemos uma comunidade saudável, onde reinava o amor de Cristo. Vemos que aqueles que eram salvos juntavam-se então à igreja, a outros cristãos que tinham a mesma fé e viviam numa comunhão. Tinham um desafio comum de servir ao Senhor. Diz-nos o texto que estavam juntos, não é? Eles aprendiam juntos, cresciam juntos, serviam juntos, adoravam juntos. Aquela união de estarem, de serem igreja em Cristo. E o versículo 46 diz que havia alegria e singeleza de coração. Então aquela atitude, aquela postura diante uns dos outros e diante de Deus trazia edificação, trazia alegria. A igreja, ser igreja, era uma mais-valia para toda a comunidade. Toda a gente que pertencia à igreja de Jerusalém sentia-se mais rica, mais edificada. De facto, esta igreja, quando olhamos para o capítulo 12, ela inspira-nos. Mas também é verdade que eles não eram perfeitos. Às vezes as pessoas, não sei se já aconteceu consigo, pelo menos comigo já aconteceu. As pessoas, quando querem criticar alguma coisa na igreja, comparam com a igreja de Atos 2. Lá em Atos 2 não era nada assim. Eu já tive que resolver alguns conflitos destes, mas aquela igreja também, eles não eram perfeitos, não era gente perfeita que fazia parte daquela igreja. Os irmãos lembram-se, se andássemos um pouco mais para o capítulo 6, houve um desentendimento sério. E um desentendimento sério ao ponto de ameaçar até a comunhão sobrenatural, abundante que existia naquela igreja. Foi na altura, então, que havia um descontentamento porque as viúvas dos helenistas não estavam a ser cuidadas na mesma medida que as viúvas dos judeus. E o que é que eles fizeram? Como igreja, juntaram-se numa espécie de assembleia e souberam ser igreja mesmo nos conflitos. Souberam ser igreja mesmo quando estavam a discordar. Foi na altura então que decidiram, na dependência de Deus, invocar o Senhor e escolheram homens, a quem chamaram diáconos, para servir a igreja. Então, esta igreja sabia ser igreja mesmo quando as coisas ficavam tensas. Porque quando há pessoas, por vezes há desencontros de ideias. Mas era também uma comunidade especial e atrai-nos esta comunidade, porque eles cuidavam uns dos outros. Diz-nos o texto que haviam irmãos que vendiam as suas propriedades, não é? Para suprir as necessidades daqueles que mais precisavam. Possivelmente, vamos pensar em nós mesmos. Se calhar não tínhamos dificuldade em vender um carro, uma casa ou um bem qualquer para suprir um filho. Imaginemos que o nosso filho está a passar um momento difícil, nós temos um bem. Possivelmente não seria difícil para um pai ou para uma mãe abdicar de um valor material para suprir a necessidade de um filho ou para ele ser operado ou uma coisa assim deste género. Agora, vender uma propriedade para suprir as necessidades de irmãos da igreja talvez já não seja assim tão fácil. Mas esta igreja fazia isto. Porque naquela igreja em Jerusalém reinava o amor, reinava a presença de Cristo. Barnabé e outros irmãos chegaram a vender os seus próprios bens para suprirem a necessidade daqueles que mais precisavam. E quando nós olhamos para isto com seriedade, nós vamos perceber que a igreja era algo muito sério para aquela gente. Nós compreendemos a ideia de sermos corpo uns dos outros quando olhamos para esta atitude. Somos membros, todos membros do mesmo corpo. Mudando a metáfora, somos pedras vivas bem ajustados uns aos outros e de forma
a construir o templo de Deus. Uma igreja é isto, é uma comunidade interdependente de pessoas que se amam com o amor do Senhor Jesus. Igreja é muito mais do que, eu tenho dito isto na minha igreja, igreja é muito mais do que um conjunto de pessoas que se reúne num templo para prestar um culto. A igreja é uma comunidade ganha pelo sangue de Jesus Cristo e que vive o amor de Jesus nos seus relacionamentos. E não há freelancers espirituais. Já com certeza ouviram dizer: não preciso de ir à igreja, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha Bíblia, leio a minha Bíblia, faço as minhas orações, não preciso de ir à igreja, o Senhor sabe que eu tenho fé. Bem, não é isto que nós encontramos nas Escrituras. Aqui há uns tempos apareceu lá uma figura em que a luz, estávamos na escola dominical, antes ainda da pandemia, estávamos na escola dominical, o professor estava a dar a classe e às tantas levanta o braço e diz assim: eu não concordo com o professor. Nós ficámos assim a olhar para ele para ver quem era o homem, e ele citou uma série de versículos muito bem ordenados, tipo teologia sistemática, e no fim o professor ficou sem saber em que é que ele estava a discordar. E disse-lhe: olha, então, mas diga-me em que é que discorda de mim, porque eu concordo com tudo o que o irmão disse. É então que ele diz que somos salvos pela graça, a salvação é pessoal e que nós não precisamos da igreja para sermos cristãos, para vivermos a fé. Ou seja, aquele homem até conhecia a Bíblia e soube citá-la, mas andava a ler a Bíblia mal. A igreja para ele era uma espécie de supermercado espiritual onde ele ia buscar alguma coisa que precisava. Mas o cristianismo é vivido em igreja. Uma pessoa que não queira ser igreja, na prática está a dizer ao Senhor: Senhor Jesus, agrada que tenhas morrido por mim, agrada-me a herança da vida eterna que me ofereces, mas eu não preciso de seguir o teu plano, porque eu consigo dar conta da minha vida espiritual à minha maneira. O cristianismo vive-se em igreja. Agora, quando nós assumimos o preço de ser igreja, vivemos coisas muito bonitas e vivemos coisas difíceis. Creio que será o mesmo aqui em Leiria do que é em Queluz. Olha, como já foi dito, eu não nasci na igreja. Eu converti-me através de uma classe da APEC. E para ir à igreja tinha que fugir aos meus pais, com 15 anos, e eles não sabiam que eu ia à igreja, pensavam que eu ia ver o futebol e eu ia à igreja. Na altura a igreja até me dava aqueles módulos para o autocarro para eu poder ir. E então, eu aprendi a valorizar a igreja e fui muito abençoado. A igreja redefiniu os meus valores, os meus ideais. A igreja ajudou a formar a minha família e a edificá-la. Eu tive irmãos que me amaram e que me amam, que me apoiaram, que me supriram até. Houve irmãos que em certas alturas me corrigiram. E eu dou graças a Deus por eles. E também vi na igreja pessoas a chegarem e a serem transformadas por uma comunidade de amor que vivia o amor de Cristo. Eu lembro-me de uma moça, ainda estava nos Açores, que chegou à igreja grávida, tinha sido despedida, ou melhor, o café dela estava na falência, ela chegou grávida, o homem tinha abandonado, a família tinha vergonha dela, não queria saber nada dela, e ela chega à igreja de barriga, sem dinheiro e sem saber para onde ir. E foi as mulheres da igreja que a apanharam, que a abraçaram, que a ouviram, que a consolaram e que supriram todas as coisas que ela precisava.
Um dia, a mãe dela apanhou-me lá numa rua e disse-me assim, porque ela queria receber a filha, só que o marido não deixava. E ela disse-me assim, olha, pastor, com as lágrimas dos olhos, muito obrigado por aquilo que vocês estão a fazer pela minha menina. Mas na prática, o que nós estávamos a ser era apenas Igreja de Jesus. Era abraçar as pessoas com o amor com que Jesus nos abraçou a nós. Mas deixem-me dizer que ser igreja não é só coisas bonitas. Eu posso testemunhar isso. Eu já chorei por causa da igreja. Já fui magoado. Já vi injustiças. Enquanto pastor, não sei se já lhe aconteceu isto, mas eu já cheguei a dizer, epá, eu vou desistir disto tudo. Já não suporto mais. Mas do dia a seguir é outro dia e nós voltamos outra vez a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas ser igreja é isto, é viver dias bonitos, dias difíceis, mas como igreja estamos condenados, entre aspas, a amar-nos uns aos outros e a entender-nos, seja qual for a situação. Por isso é lindo ser igreja. Deus nunca nos mostrou a perfeição nas igrejas. Se os irmãos olharem para a Bíblia, eu costumo dizer que não gostava de ser da igreja, que ser pastor na igreja de Corinto. Deus nunca nos escondeu as dificuldades de ser igreja. Nunca. Por exemplo, lá em Corinto, a igreja estava dividida, como sabem. Uns diziam, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Paulo. E os mais espirituais diziam, eu sou de Cristo, não é? Então estavam todos divididos. Havia imoralidade. Havia um homem que tinha um caso com a sua madrasta. Homens que se embebedavam em plena ceia do Senhor. Havia orgulho espiritual, porque uns consideravam que eram mais espirituais que os outros e tinham dons mais sobrenaturais do que os outros. E possivelmente até havia esclavagismo naquela igreja. Uns comiam do bom e do melhor e outros passavam por privações. Basta ler 1 Coríntios. Mas é interessante uma coisa, Paulo chama a atenção àquela igreja, corrige-os, mas nunca deixou de chamar irmãos. E pela orientação do Senhor, a solução para aquela igreja está no capítulo 13, em que fala de o amor. O amor resolveria os problemas daquela comunidade. O amor era a solução, que era a estratégia que era necessário obedecer para que os problemas da igreja de Corinto pudessem ser ultrapassados. Aquela igreja tinha tantos dons, estava localizada numa região estratégica para que todo o império conhecesse Jesus Cristo. E as confusões entre eles impedia que aquele potencial todo saísse da igreja e espalhasse pelo mundo. Então, o segredo era eles amarem-se com o amor de Jesus. Porque o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Eles deviam se olhar nos olhos, esperarem o melhor uns dos outros, deviam valorizar-se uns aos outros, servirem-se uns aos outros. Queridos irmãos, Jesus até os pés de Judas lavou. Este é o modelo que nós temos. Amar tem um preço, não é de palavras. Amar não é lamechas, amar não é para todos. Amar é para os verdadeiramente salvos. É para a verdadeira igreja de Cristo. Quando olhamos para o amor de Deus, vemos o Evangelho no seu esplendor. O Evangelho é amor. O Evangelho é altruísmo divino. É a preocupação de Deus pelo homem. É a revelação de um Deus único, verdadeiro, maravilhoso, que tudo fez para nos salvar.
Ele veio ao nosso encontro para nos fazer bem. Como disseram os anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É isto. E quero que digam comigo João 3,16, porque revela o coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a razão? O amor que Deus nos teve. O amor que nos trouxe alívio, descanso, que nos deu a vida eterna, que estou caro a Deus, porque o Deus Criador fez homem limitado, esvaziou-se a si mesmo para viver como um de nós e substituir-nos no alto daquela cruz. Ele, diz as Escrituras, não veio para ser servido, mas para servir. Ele foi ao encontro das necessidades dos homens e as supriu. Onde passava, Jesus pregava as boas novas da salvação. Dizia, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o seu amor não foi só na proclamação. O seu amor estava na ação que ele fazia ao próximo. Ele aproximava-se das pessoas e agia de acordo com a necessidade de cada uma delas. Por isso, os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam e os endemoniados eram libertos. Jesus dava-lhes de comer, multiplicava pão e peixe. E se faltava o vinho num casamento, o Senhor supria as necessidades daquela família. Se era necessário lavar os pés dos discípulos, não era isso que o detinha. Pegava numa toalha, agachava-se diante deles e lavava-lhes os pés empoeirados. Este é o modelo. Morreu na cruz, com o seu corpo torturado, esgotado até ao limite, foi humilhado, escarnecido, rejeitado, colocado para fora da cidade como se fosse lixo. Foi traído, abandonado, mas continuou a amar e na cruz orava, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazer. Este foi o preço. O Senhor aproximou-se de nós porque nos amou. Por isso, ser igreja é isto, é imitar Jesus. O propósito que estava lá na igreja de Jerusalém, o propósito que foi recomendado a Corinto, o propósito que eu prego lá em Queluz é o mesmo, com certeza, que o pastor Gonçalves prega aqui. Temos que ser esta comunidade onde Jesus reina. E onde Jesus reina, há verdadeiro amor. Ser cristão é ser igreja, é imitar Jesus, é viver em comunidade, é pagar o preço de ser corpo. Ser igreja é ser uma agência do céu na terra, é viver como Jesus viveu, fazer as mesmas coisas, desejar que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Agora, amar dá trabalho. Amar implica servir, implica dar honra, implica contribuir para o bem. Amar implica perdoar. Amar implica servir ou caminhar ao lado. E é isto que eu vejo na comunidade em Jerusalém. Eles estavam juntos, eram unidos, socorriam as necessidades uns dos outros, estavam sensíveis às necessidades daqueles que mais precisavam. Diariamente iam ao templo, juntavam-se para adorar, estavam centrados em Cristo, cumpriam as ordenanças, obedeciam ao ensino dos apóstolos, tinham a vida firmada naquilo que era a palavra de Deus. E naturalmente o bom perfume de Jesus exalava daquela comunidade. E o resultado está no 47b. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Alguém pode perguntar, mas era mesmo assim? Isto é mesmo real? Não é uma mentira da Bíblia? Não, a Bíblia é verdadeira. Mas partilho convosco um texto que foi escrito por volta do ano 125 por um descrente, um filósofo chamado Aristides. E ele retrata como é que os cristãos viviam já no início do segundo século. E diz ele: eles andam em humildade e bondade. Está-se a referir aos cristãos. Não existe falsidade entre eles. Amam uns aos outros. Não desprezam as viúvas, nem molestam o órfão. Aquele que tem dá liberalmente ao que não tem. Se encontram o estrangeiro, logo lhe dão acolhida e se alegram com ele como se fosse um irmão. Porque eles se chamam irmãos, não na carne, mas no espírito. Quando um dos pobres passa deste mundo e um deles é informado, logo toma providência para o seu sepultamento, conforme estiver ao seu alcance. E se ouvem que um deles é preso ou oprimido por causa do nome do seu Messias, todos providenciam para as suas necessidades. E se é possível que seja posto em liberdade, esforçam-se por consegui-lo. E diz algo mais impressionante ainda. E se há entre eles pobre e necessitado, não tendo em abundância, o que é que eles faziam? Jejuavam 2 ou 3 dias para suprirem o alimento dessa pessoa. Para lhe suprirem o alimento. Isto é impressionante. Irmãos, não há outra instituição no mundo como a igreja. Não há. Não há. O que nós vemos lá em Jerusalém, que vemos neste testemunho, simplesmente é o amor de Jesus. É isto que nós somos chamados a viver, uns com os outros. Eu tenho que olhar para o meu irmão com o mesmo amor que Jesus o olha. Eu tenho que tratar o meu irmão com o mesmo amor que Jesus o trata. Quando é assim, é uma maravilha. É lindo. Para concluir, quem ama não guarda a mensagem para si. Uma igreja que mostra o amor de Jesus é uma igreja que prega o Evangelho. Imaginem a seguinte situação. Estão à beira de um rio, um belo rio. Os irmãos estão numa margem e veem um barquinho de gente toda contente a ver a paisagem, a festejar, todos a dizerem-nos adeus. E nós, do outro lado, a vermos aquele barquinho. Só que há um problema. Nós sabemos que ali mais à frente vai haver um rápido e uma brutal queda de água. E aquelas pessoas continuam, passado pouco tempo, entram num caminho já sem volta e vão morrer dentro de pouco tempo. E nós temos que tomar uma opção. Podemos ignorar, fingir que não vimos as pessoas, podemos acenar-lhes e dizer-lhes adeus, ou podemos então afirmar, apelar-lhes que tenham cuidado e que voltem para trás, porque senão vão morrer dentro de pouco tempo. Isto é um bocadinho o que se passa com a nossa mensagem. Se nós não avisarmos as pessoas que estão a caminho do inferno, elas um dia serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. E uma igreja que é uma comunidade de amor não consegue reter a beleza do Evangelho, a importância da salvação. É uma igreja que prega em casa, no trabalho, até aos confins de Moçambique, até aos confins do mundo. Por isso, eu quero encorajá-lo a ser igreja, a olhar para a igreja com os olhos de Jesus, a contribuir, ou melhor, a pagar o preço para que a igreja de Jesus seja uma comunidade de amor, a assumir os desafios da igreja e a dar o melhor à igreja de Jesus
e ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus deu o melhor a si. Que Deus vos abençoe muito e que faça prosperar o vosso ministério, aqui e além, para a glória do Senhor. Obrigado por me terem convidado. Em Marcos 13, a nossa Bíblia diz: mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E por isso mesmo, o que queremos neste momento é, até que Ele venha, continuar a pregar a sua palavra, até que Ele venha continuar a fazer a sua vontade, até que Ele venha querer que Ele more no nosso coração. A tua graça me alcançou, para ti quero viver, como partilhar o teu grande amor, até que Ele venha. Todos juntos. Para ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, para ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. Podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for,
Eu vou chamar o pastor António cá à frente para nos despedir com uma palavra de oração. Irmã Débora Carreira, vamos pedir para poder vir aqui. Ela que é a representante da família Nogueira, então, em casa de quem nós pudemos nascer, Igreja Batista de Leiria. É para nós um prazer termos ainda a família aqui. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Alguns já não vimos há muito tempo, como é o caso de alguns que estão connosco. O nosso desejo é que Deus continue a abençoar os irmãos e as vossas famílias. O pastor Sabino, a sua igreja e todas as igrejas no mundo. Que Deus possa abençoar cada um. Oremos então. Graças estamos, nosso bom Deus e Pai, porque até aqui nos permitiste chegar. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja nesta cidade. Obrigado pelo que ela representa em Portugal também e no mundo. Paizinho do céu, nós te queremos continuar disponíveis, Senhor, para nos amarmos uns aos outros, amar a tua obra e para que, como igreja, possamos crescer. Pai do céu, derrama a tua bênção sobre a tua igreja, aqui nesta cidade, neste país e também no resto do mundo. Em nome do teu Filho amado. Amém. Muito obrigado. Irmãos, obrigado a todos. Queremos também agradecer àqueles que nos acompanharam em casa. Muito obrigado pela vossa presença. É com muita alegria que celebramos este aniversário, é com muita alegria também que sabemos que estão aí a seguir-nos. Não sei se os irmãos têm ideia, há pouco estavam mais de 50 pessoas a assistir também online. E claro que são casas, em cada casa estão 3, 4 pessoas, portanto estará mesmo muita gente a ver também e a celebrar connosco este aniversário, mas acima de tudo a louvar o nosso Deus. Obrigado por isso e muitas bênçãos para todos.